Olá, boa noite. Estamos entrando aí. Dá início a uma live sobre aspectos importantes do uso capião extrajudicial. Vamos aguardar o pessoal entrar um pouquinho. E tenho aqui já a solicitação, né? Para que a nossa convidada possa ingressar aqui. Vamos ver se dá certo. Olá, Olá, Franciele. olá, doutor José, tudo bem? Tudo bem. Franciele, a Boa gente. noite, pessoal. Uma noite de Boa noite a todos feriado aí. aqui, o pessoal É todo, isso né? aí. Já tem pessoas online. Uhum. Você me chamou de José, mas rapaz, pouca gente me chama assim. Quando eu escuto, acho que nem é comigo. Então, normalmente, quem me conhece mais está acostumado, geralmente só me chamam pelo sobrenome, né? Então, Germano, me sinto melhor. Bom, pessoal, falta algum minutinho ainda para começar, né? Temos um tempinho e depois acho que em uma hora a coisa cai, né? Então nós vamos ter aproximadamente aí uns 60 minutos para tratar dos nossos assuntos, né? Separamos aqui algumas ideias, né? Para serem apresentadas, porque acho que o provimento que trata do uso capião, né? Ele é bastante detalhado, né, em alguns aspectos, e apesar de ser uma normativa administrativa, ele acaba meio que se sobrepondo até mesmo à própria lei, né? É o provimento 65 de 2017, mas ele não tem assim muitos segredos. Os segredos a gente vai tentar desvendar hoje, né? Porque acho que seria meio que uma perda de tempo a gente ficar aqui comentando item por item desse provimento, dizendo, olha, tem que trazer certidão federal, tem que trazer certidão estadual, matrícula do imóvel, ou tem que fazer um requerimento, o requerimento tem que ser assinado por advogado. Eu acho que isso daí não acrescenta praticamente nada, né? Eu acho que o que a gente deve fazer é pegar os pontos mais importantes mesmo para tratar. Não sei se está aqui, se caiu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se. Parece que travou a transmissão aí da Franciele. Vamos ver aqui. Opa! Então, antes de travar a conexão, tomara que não aconteça outras vezes, eu dizia Sim, que não adianta a gente pegar o provimento 65 para ficar falando que tem que ter certidão federal, estadual, ata notarial, que, enfim, coisas assim, vamos dizer, meio que óbvias, né? Eu acho que com o certeza. ponto é falar aquilo que talvez algumas pessoas não falem e que são as coisas assim mais importantes, mais diferentes. E no meu caso específico, pegando aí a minha experiência de juiz, eu tenho uma certa dica que eu vou dar em um momento aí, que eu acho que ela pode ser útil, sim, para quem vai fazer essa modalidade de uso capião, né? Então, Isso. acho que a gente tem Do- que tratar aí os pontos importantes. Isso. Doutor Germano, eu quero te apresentar aqui para o pessoal do meu Instagram. O doutor Germano, lá em Cianópolis, Paraná. Ele é registrador, ele já foi desembargador, já foi juiz. Hoje ele é membro, né, de várias bancas da parte de direito registral, de direito imobiliário. Ele está ali por dentro dessa atuação, por ser registrador, está à frente, né, de uma serventia extrajudicial, atuando diretamente, né, nesse movimento de desjudicialização, nessas pastas de inovações que estão sendo retiradas do judiciário, passado para as serventias extrajudiciais. Então, mais do que ninguém, ele pode falar, né, de como está ocorrendo esses procedimentos de desjudicialização, como o uso capião extrajudicial, que é um dos fatores que a gente vai falar nessa noite. Ele pode, né, falar diretamente como está ocorrendo essas práticas diárias.
Assim como o doutor, também tive uma experiência na serventia extrajudicial e hoje eu estou atuando como advogada. Estou vendo assim que na parte de trás do balcão existe também as suas dificuldades, né, de entender, de interpretar, de trabalhar junto com as serventias extrajudiciais que nós, né, junto, né, tanto o advogado, os registradores estão atuando junto, né, nessa desjudicialização e fazendo as coisas acontecerem, né, doutor? Sim, eu tenho a feliz, digamos assim, história, né, de poder ter atuado também na justiça. Então, você conhece o lado de dentro do balcão de um cartório, até posso dizer mais que eu, pelo número de anos que você trabalhou. Eu ainda vou completar 5 anos agora, em fevereiro. Mas eu tenho a história de quem passou 30 anos no judiciário, né? E a gente sabe, enfim, como é que as coisas funcionam dentro da justiça, o que tem de bom, o que nem tão de bom é, as dificuldades que existem, né? Eu costumo falar, já disse em outras oportunidades, que, por exemplo, a capacidade de adaptação do extra é muito maior. Se o juiz, por algum motivo, tem um aumento súbito de trabalho durante um ano determinado, ele normalmente não vai ter um aumento de pessoal, né? Aí depende de concurso, de não sei o que lá. Se ele tem um fórum lá com meia dúzia de escreventes, digamos assim, 2 oficiais de justiça, se um aposenta, se você tem 2 oficiais, aposenta um, ficou a metade, né? Eu não sei quem está grávida, teve o bebê, aquilo não é reposto e fica difícil. E no cartório de extrajudicial, você simplesmente vai e contrata outra pessoa. Aumentou o serviço, você contrata mais um. Fala para ele que não vai dar férias agora, deixa para depois. Pede para alguém vir trabalhar no sábado, no fim de semana. Pede para aquele ex-funcionário se ele pode fazer um trabalho remoto. Enfim, você tem uma facilidade para adequar a sua capacidade de produção à demanda. Só por aí o judiciário já acaba ficando em desvantagem, digamos assim, em relação ao extra. Agora, é claro que o judiciário tem a sua importância em vários aspectos, ele é insubstituível. O que Com não tem certeza. sentido é você utilizar a justiça para aquilo que tem outro caminho para fazer. Para que usar um caminho tortuoso se você tem uma certa via reta? Não tem muito sentido. Com certeza. E o provimento 65, eu acho ele muito inovador, doutor, porque quando ele trouxe lá, né, no provimento da uso capião extrajudicial, trouxe o artigo 13 e ele constou um rol de títulos, ele deu uma amplitude no que eu posso utilizar o uso capião extrajudicial. Então, a gente consegue pegar um imóvel, né, que tem um contrato, que tem um documento, um justo título, né, que talvez de outra via a gente não conseguia, a gente consegue dentro da uso capião, cumprindo os outros requisitos de tempo de posse, fazer com que aquela propriedade se consolide na pessoa do possuidor e a gente consegue resolver sem ter que ingressar com a ação. Então, assim, hoje a gente quer conversar um pouco sobre esse artigo 13, que colocou dentro ali da uso capião uma atuação legal para dentro do extrajudicial. A gente consegue trabalhar bastante títulos e fazer da uso capião um documento, né, uma via de regularização de propriedade de muitas pessoas que têm ali seus contratos de gaveta, aquelas procurações antigas, aquele imóvel que ele comprou por um recibo e só ficou aquele recibo. Então, assim, tendo a posse, né, a gente consegue, dentro da uso capião extrajudicial, formalizar a propriedade da pessoa. Como tem sido aí na sua serventia? Tem conseguido resolver bastante casos? Como tem sido a prática? Vamos falar, mas antes até que eu me esqueça, recentemente houve a segunda jornada de prevenção e solução extrajudicial de conflitos, feita pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão ligado ao CNJ, ao STJ. E foram feitos vários enunciados que você vai encontrar na internet, inclusive vários professores colocaram nas suas páginas. E lá existe uma tendência de ampliação desse rol
Porque o que acontece? Eles estão querendo quase que meio que alterar uma certa regra do provimento 65, que quando vai falar lá que não precisa pagar imposto, fala, olha, mas não é para usar o usucapião para tudo, tem que ter uma certa impossibilidade, meio que dá uma travadinha, quer dar uma segurada, estreitar a porta do usucapião. Só que temos agora enunciado que fala que, ao contrário, que se deve estimular o usucapião como forma de você resolver a titulação de quem tenha instrumentos particulares ou títulos os mais diversos que, digamos assim, conduzem ou apontam a pessoa como proprietária. Então, eu acredito que o espectro do usucapião tem tendência de aumento. E aí, invertendo um pouco a ordem das coisas, eu já diria que a nossa listinha ali do artigo 13, ela é meramente exemplificativa. Mas vamos falar o que é o artigo 13. Bom, gente, este artigo é poderosíssimo. Por quê? Vamos começar do começo. Vamos comparar com um processo judicial, porque esse procedimento administrativo existe para substituir alguns processos judiciais. Se numa banca para juiz eu fizesse uma pergunta, doutor, é possível um processo judicial contra uma determinada pessoa ser feito sem que essa pessoa jamais seja citada e chamada para se defender ou se manifestar? Se o senhor quiser, eu traduzo. É possível você não ter, sei lá, um direito de defesa, digamos, e um contraditório num processo judicial? Me parece que a resposta mais acertada é não. E aí eu venho e pergunto, doutor, no procedimento de usucapião extrajudicial, em alguma situação muito peculiar, é possível não ser dado ou não ser necessário assegurar à pessoa cujo nome está o imóvel registrado que ela se defenda? E a resposta é possível. Gente, isso é uma coisa, vamos falar, impressionante. Você pode, vamos falar, ganhar um processo contra alguém, vamos chamar de processo só para facilitar o diálogo aqui sobre o usucapião, sem chamar essa pessoa para o processo. Eu acho que é tudo que alguém poderia querer, né? Mas calma, o que acontece? Por que, digamos, tem esse artigo 13? O artigo 13, na verdade, ele fala o quê? Que a regra é de que é necessário ter a anuência, né, ou a cientificação, a notificação, de quem tem direito na matrícula, de quem é proprietário tabular, de quem está na matrícula com algum direito. Tudo bem, tem que prestar a sua anuência, vai ser notificado se ele não se manifestar. Hoje, felizmente, essa anuência é presumida. Até aí, está como qualquer processo. Só que fala assim, olha, só que isso é dispensável, é desnecessária essa anuência, se você tiver um documento que normalmente vai retratar algum tipo de negócio jurídico pelo qual essa pessoa já se obrigou, digamos, a te transmitir o domínio. E você, eu imagino que isso não foi gracioso, tinha que pagar algumas prestações. Quando eu falo prestação, não é só mensalidade, mas enfim, dar alguma coisa em troca daquele imóvel, né? Comprar. E você tem a prova de que pagou. Então, se você junta de um lado, olha, tem um negócio, e de outro lado, o que tinha que pagar por esse negócio eu paguei, está aqui formado um sanduíche, digamos assim, ou são juntados os dois fios que permitem simplesmente, pasme, não precisar notificar. Então, o imóvel está lá escrito, proprietário José Luiz Germano. Se a Fran tem aí um documento que eu, sei lá, prometi vender para ela, sei lá o que, e está lá a quitação, não precisa nem me chamar. Vai lá, claro, não é só isso que o juiz vai olhar, ele vai analisar outros aspectos. Existe a necessidade da posse. Então, não estou escancarando, mas essa possibilidade, poxa, eu nunca vi como juiz eu poder julgar sem chamar um réu. E como registrador, pasme, eu tenho essa possibilidade. Então, se eu pegar e olhar só por esse lado, eu posso dizer, sem exagerar, que o registrador, digamos assim, tem mais poder que o juiz. No sentido de poder chegar a dar uma decisão
até mesmo sem ouvir a pessoa que vai ser muito diretamente afetada na medida em que vai deixar de ser a proprietária. Então, o artigo 13, ele é muito importante porque ele trata de um consentimento presumido. E há uma lista de situações lá, eu tenho que abrir aqui, que eu não sei decor, graças a Deus. Já tem coisa demais para pôr na cabeça. Não, doutor, Se eu puder esquecer algumas, é um favor que eu faço. Então, doutor, aqui, olha. Oi, pois não. O Bruno aqui na mensagem pediu se você conseguisse reposicionar o seu celular na posição vertical. Ah, tá. Eu sou meio ruim nisso daqui. É que o pessoal que trabalha comigo pede para eu ficar mais na horizontal. Mas tudo bem. O Bruno devia estar com o torcicolo aí, né? Mas vamos lá, Bruno. Isso. Vamos na vertical. Vamos na vertical. É o seguinte. Aqui eu falo o artigo 13, olha lá. Considera-se outorgado o consentimento mencionado no caput do artigo 10 deste provimento. Olha lá. Dispensada a notificação. Não precisa, vamos falar assim, citar o réu, para entender melhor. Quando for apresentado pelo requerente, olha lá, justo título ou instrumento que demonstre a existência de relação jurídica com o titular registral, acompanhado de prova da quitação das obrigações e de certidão do distribuidor, que eu tinha esquecido de falar, expedida até 30 dias antes do requerimento, que demonstra a inexistência da ação. Então tá aqui, eu tenho um negócio com ele, eu paguei, e veja, nós não temos nenhum litígio, ninguém está brigando por causa disso. Encontra os seus concessionários envolvendo imóveis do Capiano. E aí são exemplos de títulos ou instrumentos, o quê? Compromisso ou recibo de compra e venda. Então, ó, compromisso, chique, não? Contrato bonito, ou recibo. Meio que qualquer coisa serve. Porque se falasse só o compromisso, opa, mas compromisso ou recibo? Recibo, vamos falar, é um papelzinho. Ó, ou com o recibo de venda. Cessão de direitos ou promessa de cessão. Pré-contrato, proposta de compra. Nossa, aquela folhinha amarela carbonada, no meu tempo era carbono, que você assina lá no... Quase que hoje, tudo bem, não é o caso, tem que ser o proprietário que fez o negócio. Mas o que um corretor assina, vai, exagerando, poderia ser. Se for o proprietário assinar aquele papelzinho que um corretor assina na hora que dá o sinal, já está valendo. Meio que quase qualquer coisa. A escritura de cessão de direitos hereditários, especificando o imóvel, procuração pública com poderes pela alienação, documentos judiciais de partilha, colocou a arrematação, a adjudicação. Então, olha, tem na até verdade, o que precisa... partilha, né? Sim, o que precisa é ter um documento, né, que gere um mínimo de segurança, de credibilidade para o registrador, que fala assim, não existe um negócio entre eles. Cadê a quitação? Aí vai procurar as regras do direito civil referente à quitação, o que pode ser provado. Inclusive, a última, como regra, faz presumir o pagamento das anteriores. Aí vai ter a questão de autenticidade, se ele confia naquilo, se ele reconhece aquilo, se o documento é original, se o documento é cópia, se a cópia está autenticada, se está acompanhado de um outro documento, um boleto. Aí é cada caso concreto que vai ser analisado e, evidentemente, como é com os juízes, você vai ter, às vezes, um registrador mais exigente, que quer a coisa muito preto no branco, e outro para quem um pingo é letra. É com da certeza. Vida. Né? Aqui em Campo Grande, temos 3 serventias extrajudiciais. E a gente consegue, assim, cada um... Eu que estou atuando agora nessa prática, a gente consegue verificar que cada um tem o seu estilo de trabalho e cada um tem a sua forma de comprovar ou de averiguar essa situação. Tem uns que vão preferir ir em loco, tem uns que vão preferir verificar o documento, tem uns que vão pegar o documento e fazer a sua pesquisa, tem uns que vão precisar que o advogado demonstre de uma outra maneira. Então, assim, esse artigo 13... ele tem sido, igual você falou no início, ele, por ser um rol exemplificativo, ele está conseguindo dar bastante amplitude aos documentos. Eu tive um caso de um contrato que a pessoa formulou com o proprietário registral, acho que em 2000, e aí esse proprietário registral ele foi embora e depois ele faleceu em outro estado e não se tiveram mais contato, não conseguiram esse contrato que ele fez, um contratinho, igual você falou, amarelinho, bem velhinho. Dentro desse contrato que eles assinaram, inclusive por procuração, tinha procuração desse vendedor tabular, lá tinha uma cláusula que ele dava a quitação para um valor e o outro valor ele recebia, tipo, faltava R$1.000, ele recebia por um cheque. Dentro da regra do Código Civil, o cheque, né? Depois, passava um tempo, tinha prescrição daquele cheque, mas a gente conseguiu juntar bastante
bastante provas que aquele próprio contrato conseguiu se demonstrar tanto o justo título como também o recibo de quitação. Então, assim, alguns contratos, algumas cláusulas vão estar bem elaborados que a gente vai conseguir extrair essas situações. Outro caso é de procurações, às vezes a pessoa, né, falece, essa procuração, de alguma maneira, ela acaba perdendo aqui alguns efeitos, porém ali dentro tem também a quitação, tem algumas extrações de quitação que a gente consegue também juntar e, né, e formular algumas provas. Então, assim, o justo título, esse artigo 13, ele deu uma amplitude muito grande do que é justo título, né? E olha, eu daria uma outra dica. Tem um ditado conhecido, penso que você já tem ouvido, que diz assim: o que os olhos não veem, o coração não sente. Então eu diria o seguinte: converse com seus tabeliães para, e isso é possível, que a ata notarial possa ter filmagens e gravações de eventuais depoimentos das pessoas. Por razões as mais diversas, pelo menos assim costumam agir os juízes, talvez os registradores diferentemente, às vezes não se quer ouvir muitas pessoas, ou dá trabalho marcar uma audiência no cartório, ou não sei o que lá. Só que se tiver um pendrive anexo àquela ata, onde clica lá e ele vê a Dona Maria falando lá, olha, realmente, quando eles chegaram aqui, eu lembro que o Pedrinho tem 3 anos, tinha uns 3 anos de idade, 3 para 5. Pedrinho já casou, ele já tem filho de 10, 15 anos de idade. Esse tipo de coisa vai dando mais e mais segurança tanto para o tabelião quanto para o próprio registrador. Então, uma dica para você e para vocês que estão ouvindo. Às vezes você tem esses documentos aqui, digamos, são papéis quaisquer que eu tenho nas mãos. E o registrador acha que está meio pouco. Não sei, não, tal. Coloca esse pendrivezinho da Dona Maria falando, do seu fulano, as imagens, a fotografia. Aquela fotografia quando o cara mudou para lá e o pezinho de abacate tinha 1,5 m de altura. Você vai lá, o pezinho de abacate está no mesmo lugar, só que ele tem 8 metros. Mas acaba com a dúvida do registrador. E ele vai proferir. Então, existem meios de você, às vezes, chegar num registrador que está um pouco mais receoso, mais inseguro, mais com medo, mais não sei o que lá, porque vamos combinar, praticamente deu para o registrador poderes de juiz. E Sim. isso ajuda um pouco, isso assusta um pouco. Sim, ele pode ficar com medo de ele sozinho dar uma assinatura e falar isso não é mais de fulano, é de ciclano. Lembre-se que quando a gente registra a escritura, quem faz todo o ato é o tabelião. Ele que vê se quem está lá é o vendedor, se não é, se ele confundiu, se o cara falsificou o documento, se ele só aparece, levou o documento do irmão, se ele é louco, se não é. O registrador cruza os braços, olha, tá certo, registra, não tá certo, acabou. Agora aí, ele gera o título. Então, por isso, você tem que levar a coisa mastigadinha na mão e na boca do registrador com firmeza e segurança. É por isso, né, que, doutor Germano, eu costumo falar assim que a usucapião extrajudicial, ele distribui uma responsabilidade. O registrador, lógico, tem a sua responsabilidade dada, né, pela legislação que consta a responsabilidade do registrador, do notário, mas o advogado, quando ele faz a diligência dele, quando ele leva as provas ali, a responsabilidade naquele ato ali é dele, né? É por isso que aqui em Campo Grande, os notários pedem para o advogado assinar a ata notarial. Por quê? Porque esses documentos, apesar de não estar no provimento falando que a participação do advogado é obrigatória no ato da ata, eles pedem para participar. Por quê? Porque o advogado é que instruiu com uma petição, o advogado é que acompanhou as partes até o cartório, o advogado, muitas vezes vai algumas pessoas sem, né, advogado fazer a ata notarial, mas quando existe a participação de um advogado, o advogado ele tem que ali colocar a responsabilidade também naquelas provas. Uma boa diligência também, né, doutor? É o que vai produzir, o que vai realmente criar esse documento. Sim, com as facilidades que a gente tem hoje para tirar uma foto, para fazer uma filmagem, que não existia antigamente, né? Pô, economizar esse tipo de prova que dá tanta segurança para o registrador
é uma economia muito, muito da porca. Tem que pegar e fazer prova abundante. Aí ele não vai ter dúvida de reconhecer o direito para você. Você tem que, digamos assim, colaborar e ajudar o registrador a ficar convencido disso, né? Então, Então, acho que esse seria um ponto que a gente fala. Então, esse rol de documentos, a meu ver, é apenas, digamos assim, exemplificativo. Como regra, a gente pode ver que a última quitação ela faz presumir os pagamentos anteriores, não precisaria levar todos e cada um dos recibos, embora se tiver, leva, nem que fique um catatal grosso assim do processo, leva para impressionar o registrador e ele não ter dúvida de reconhecer o seu direito. e o provimento 65, ali no artigo, se eu não me engano, é parágrafo 2º do artigo 13, quando ele fala ali da parte da quitação, ele fala que existe até a declaração de quitação. Então, às vezes, o proprietário registral, ele não chegou a fazer um recibo, mas ele fez uma declaração, ele juntou, você conseguiu uma declaração comprovando ali que houve a quitação, esse documento também pode ser instruído, né, dentro Sim, desse rol de quitação. é o parágrafo terceiro, e ali vai ser praticamente sim uma confissão de recebimento ou uma quitação, né? Uma quitação, um documento. Lógico, deixando bem claro que não pode ser um tipo, porque assim, o que os advogados, que as partes, as pessoas às vezes confundem é assim, se existe a participação, lógico, se comprovou o tempo de posse de 15 anos, eu tenho um justo título, eu tenho um documento, aí eu tenho que comprovar também o óbice. O porquê que eu não estou indo, né, ali no cartório fazendo uma escritura de compra e venda. Por quê? O proprietário registral faleceu, mas eu tenho algum documento antes dele falecer, ou antes dele se perder, antes dele sumir, que eu comprovei a quitação. Então, esse documento é que eu vou levar. Ele também não pode ser assim, eu falo assim, uma burla para originalmente a pessoa ir junto com o vendedor ali transferir a propriedade através da escritura pública. Não. Sim, sim, talvez fique mais liberal aplicando esses enunciados, mas hoje, e esses enunciados não têm uma força cogente, não é uma súmula vinculante, hoje tem essa regrinha. E o registrador, vamos falar agora, ele tem o seu receio de reconhecer essa isenção. Se ele abrir muito exageradamente a porta também da usucapião, pode ser que todo mundo vai querer só fazer quase que por essa via para escapar de pagar o imposto de transmissão. Aí uma hora bate o fisco lá na porta dele e fala, olha senhor, aqui, o senhor tinha que ter feito, tinha quase que título pronto para registrar, fica liberando aí, admitindo exageradamente o usucapião que não paga tributo, nós vamos querer receber agora do senhor. Então, é uma pressão que tem o registrador contra ele, um revólver na cabeça, de não ser extremamente liberal, como o risco de poder, digamos assim, ter uma responsabilidade tributária. Mas acho que há casos e casos e a gente vai conseguir identificar quando realmente é uma coisa antiga, difícil, enrolada, que vem de não sei quanto, e quando é algum espertinho querendo dar um nó, né, que sempre tem. Sim, com certeza. Por isso que eu tô falando assim, o trabalho de demonstrar, né, de cumprir todos os... Porque assim, eu acho que o provimento 65, ele é um provimento claríssimo. Ele tem os artigos direcionadores, assim, que exemplificam o trabalho, o que você tem que fazer, como você deve agir, o que você deve, né, questionar, explicar o porquê que eu não estou usando aquele documento para ir fazer uma compra e venda ou para ir fazer um título que daria possibilidade de eu transmitir a propriedade. E aí que eu vou para o segundo parágrafo dizer, bom, eu não consigo na via originária fazer uma escritura pública, mas eu tenho um documento que a pessoa assumiu, eu não consigo localizar a pessoa para fazer a escritura pública, mas eu tenho um documento que prova a quitação. Então aí já dispensaria a notificação, que via de regra é o primeiro passo. Tá, sim, sim. Agora eu queria que a gente avançasse mais uma coisa, podemos retomar isso depois, mas para a gente não correr o risco do tempo acabar e não tratar. Então, veja, primeiro ponto, pode haver uma dispensa de notificação ou citação, só para a gente simplificar, no procedimento extra, e isso não existe no judicial. Ponto 1, importantíssimo em favor do extra. Ponto 2. Existe a possibilidade de dispensa
de mapa e memorial. Sim. São E raros os também não tem no processos, judiciário. são raros os processos de uso capião que o juiz não manda fazer, não é mapa e memorial, é uma verdadeira perícia. Sim. Custosa, demorada e que em muitos dos casos do extra não é necessária. Porque no artigo 4º, parágrafo 5º, está previsto a dispensa quando o quê? Quando o imóvel bate exatamente com uma matrícula. Se o imóvel é exatamente aquele que está descrito numa matrícula, não está se mexendo de medidas nem nada, é aquilo que está ali. Vamos falar, temos até que falar assim, é uso capião de matrícula. Alguns falam assim, Isso. para ficar mais, apenas para fins didáticos, né? Quando é um uso capião de um imóvel devidamente matriculado, ou uso capião, aspas, de matrícula, não é preciso mapa e nem memorial. Olha o tempo que você ganha e o dinheiro que você economiza. Isso não existe no judiciário. E não acaba aí. Então já estamos com 2 pontos importantes que valem dinheiro e tempo. Sim. Tem um terceiro ponto. Nesses casos de uso capião, aspas, de matrícula, de imóvel certo e determinado, também não há necessidade de notificação dos confrontantes, que por vezes é, em alguns casos, algo tormentoso. Olha só, não tem essa dispensa lá. Se você vai na justiça, vai ter perícia, quase que em 100% dos casos. Tem que notificar o proprietário tabular, tem que notificar os confrontantes e isso pode ser dispensado. Olha, se cabe uso capião extrajudicial e o camarada escolher a via judicial, ele está merecendo um presente, só que eu não vou falar qual é, viu? Tem que ser muito, nossa, querer muito dor de cabeça. Mas o pior, doutor, que você acredita que eu conheço, assim, colegas que preferem ir no judiciário porque acham o extrajudicial muito trabalhoso. E quando eles falam isso pra mim, eu falo, gente, como assim trabalhoso? Sendo que existem mais dispensas, existem mais prevenções, existe mais... Lógico, precisa você ser advogado orientado e saber qual é o seu direito, qual é o seu trabalho. Olha, eu vou dar um exemplo da pandemia que as pessoas vão entender. O cara foi treinado para fazer o judicial. E quando surge o extra, mesmo sendo mais fácil, ele resiste. Vou dar 2 exemplos. O cara foi criado indo na fila do banco. Ele acostumou tanto com aquela ruindade da fila, que quando vem o aplicativo no celular, ele leva uns 5 anos para começar a usar o celular. Eu mesmo fiz essa coisa. E também quando o cara é treinado para fazer a comidinha dele, olha, precisa de uma baita de uma pandemia para ele aprender a pedir por uma entrega em casa. Porque ele acostumou ou fazer ou ir comer no restaurante. Ele não tem a cultura de ir. E às vezes aquilo chega em casa, chega quentinho, sobra um pouquinho, já vira janta, não paga 10%, não precisa tomar banho, trocar de roupa, estacionar o carro, pagar estacionamento, nada. Então, gente, não querer fazer o extra é igual gostar de fila de banco e recusar o aplicativo do banco. Concorda? Concordo, plenamente. Pior que é mesmo. Então, eu fiz um pouco disso, mas eu tinha pelo menos uma desculpa, é que eu tinha banco no fórum. Você imagina como o juiz é bem tratado pelo banco do próprio fórum. Então fica fácil você não usar. Aí fica fácil não usar o aplicativo. Mas uma pessoa normal, vamos dizer assim, né? Enfim, que não é juiz, que não tem um banco assim quase que só para ele, meu Deus do céu, não usar o aplicativo é demais, é muita burrice. É porque mas, geralmente a desculpa, né? Eu falo assim que quando eu encontro alguns profissionais que falam isso para mim que é trabalhoso, por quê? Porque realmente é realmente o trabalho da diligência e o trabalho de uma boa petição, boa petição para que a ata seja bem elaborada, inclua todas essas dispensas, inclua o porquê dessas dispensas. Eu estou pedindo uma dispensa de memorial, por que eu estou pedindo uma dispensa de memorial? Porque a minha matrícula está com a área X e eu estou usucapindo a área X. Então, deu certo. Foi para a ata notarial, a minha dispensa de memorial e planta, por causa que isso deu jogo, né? Eu falo, a matrícula tem área de 400, eu estou usucapindo a área de 400. Fechou. Comprovei a posse. Além da memorial e a planta, como a área é igual, é idêntica, os confrontantes não foram atingidos. Não tem litígio entre os confrontantes quanto a área ser menor ou maior da matrícula do imóvel. Então,
para que notificá-los? Digamos que eles não têm interesse. Isso. Eu gostaria até que esse provimento fosse pegado para utilizar no judiciário, porque vai ter alguns casos que a gente vai ter que ir para o judiciário, né? E aí, eu posso utilizar esse artigo também no judiciário? Estou louca para utilizar já. Porque realmente... Eu acho que não vão aplicar lá, não. Não vão. Penso, mas de repente algum juiz pode fazer uma aplicação analógica. Bom, então Deveria. falamos aí, ó, dispensa de citação, dispensa de mapa memorial, dispensa de notificação de confrontantes, né? E lembrando também que normalmente vai ser no próprio pedido que vai estar essas anuências, mas pode ser numa folha separada. Se tiver mapa memorial, pode ser na folha. Se não tiver no momento inicial, pode vir no decorrer do procedimento, pode vir até o final. Não tem nenhum problema. Agora, eu queria também dizer que quando tem cônjuge, né, quando tem companheiro, há necessidade, né, quando essa notificação é necessária, ela tem que se estender também ao cônjuge e ao companheiro. E também as notificações devem ter a advertência dos efeitos, digamos assim, de uma revelia, né? A semelhança do que ocorre no processo judicial. Agora, vamos falar de morte, né? O que acontece quando uma pessoa que tem que ser notificada morre? E aí? Bom, o provimento tem o artigo 12, que trata um pouco dessa situação. Não dá muita moleza, não permite que só compareçam ali os herdeiros, e às vezes você sabe direitinho quem são eles, mas cria a necessidade de ser feita uma escritura para que se declare quem são esses herdeiros, e que algum deles seja nomeado inventariante, nem que às vezes não tenha bem nenhum, meio parecido com um inventário negativo, e que seja só meio que para aquilo, para eleger alguém para representar a pessoa falecida, né, ou seu espólio, e prestar essa anuência. Mas veja, antes da gente chegar no ponto dessa escritura, vamos ver se precisa da anuência, porque se não precisa, morto ou vivo, está dispensado. Por isso que a diferença está no estudo. Nós estamos num feriado, eu estou aqui de camiseta esporte, não me engravatei para isso, feriado à noite, e temos pessoas estudando, outros vão ler, vão assistir isso quando tiver gravado, e saber isso é a diferença entre fazer algo mais eficaz, mais rápido, ou não. Por isso que eu digo, se a pessoa quer fazer um bom trabalho, e você está atuando nessa área, e você não vai atuar no Brasil inteiro, quem está nos assistindo pode imitar você e fazer isso na respectiva cidade em que mora, é buscar soluções jurídicas práticas e rápidas. E você, advogado, procure aprender, procure saber, se intere com quem saiba, estuda, para fazer uma coisa mais prática, mais melhor. Você, tabelião, faça uma ata mais caprichada, enfim, faça um requerimento adequado. Eu acho que o extra não dá trabalho. Eu diria que um tabelião dedicado e caprichoso quase que faz o trabalho para o advogado. E com isso ele pode captar, agora eu falo para o tabelião, faça um bom trabalho porque vai desmistificar, vai negar essa história do mais trabalhoso, e é evidente que se dá menos trabalho, o advogado vai querer fazer o quê? No fórum ou com você? Com certeza, existe. Aqui, graças a Deus, aqui em Campo Grande tem bastante notário que trabalha assim em conjunto com advogados, sabe? Que a gente consegue produzir ali junto uma ata notarial, a gente consegue trazer provas, às vezes, eu não consigo isso, eu faço isso, eu provo isso. Então a gente consegue trabalhar bem legal, sabe? As serventias extrajudiciais aqui de Campo Grande, elas estão, assim, de parabéns nesse sentido. Mas só para então a gente fechar, quando há a morte de alguém que precisa efetivamente ser notificado, é necessário fazer o quê? Fazer uma escritura pública de, digamos assim, de nomeação de um inventariante, pelo menos para aquilo, declarando quem são os herdeiros, que não há existência de outros, para que então ele possa validamente anuir em nome da pessoa falecida. Mas não é algo difícil, não é algo complicado, não precisa entrar com inventário no fórum necessariamente, é só para fazer essa escritura para facilitar. Agora, outra coisa que a gente tem que dizer é que há possibilidade de serem feitos 2 editais no procedimento de usucapião. Um
sempre vai existir, que é aquele das pessoas incertas, pessoas em geral, para dar conhecimento. Terceiros interessados, né? Similar a um casamento, isso é o do artigo 16, né? Similar ao casamento, quando tem a publicação das proclamas, né, para dar uma publicidade ativa, avisando as pessoas. Então, não é só que é público, que eu vou lá no cartório e posso ver, mas não, é público no sentido de que essa publicidade sai do cartório irradiando o conhecimento para as outras pessoas. Muito bem. E além desse edital, pode haver necessidade de um segundo edital, quando as pessoas que precisam ser notificadas não são encontradas. Aquela história de estar em lugar incerto, não sabido, desconhecido, etc. O que eu queria sugerir, e essa é uma dica de experiência de juiz, quem quiser pode aproveitar, é que ao chegar numa... Porque o que acontece? Para intimar as pessoas certas e determinadas, o edital está no artigo 11. Depois desse momento procedimental, no artigo 16, seria então o momento do outro edital para as pessoas genéricas. Eu pergunto, e ainda tem que publicar 2 vezes, não é isso, Fran? 2 Salvo vezes. engano, 2 vezes. Então, bem, eu pergunto, por que não juntar... Se você está num caso em que antes de chegar naquele ponto do edital genérico, vai ter um edital específico para Dona Maria dos Santos e o senhor Carlos Almeida? Pergunto, porque eu não pego aquele texto para o seu Carlos Almeida e Dona Maria dos Santos e também demais terceiros possíveis interessados? Ou seja, eu não fundo, né, faço uma fusão do edital que eu vou precisar depois com o edital que eu já preciso agora. Então vai ser uma espingarda de 2 canos. Atira no fulano e na fulana que tem nome certo e também atira nos outros em geral. Não tem sentido eu usar um para dar o conhecimento de pessoas específicas, vamos manter em segredo de todos os outros, que vão poder ler do mesmo jeito. Agora não, eu vou fazer o edital para todo mundo, esse é para todo mundo. Não há prejuízo, não há nenhum problema deles serem fundidos. Então, eu me vendo na situação de ter que fazer um edital para a pessoa certa, ampliaria o texto para que também fosse para as pessoas, vamos dizer, incertas. E aí, quando chegasse no momento do 16, já foi publicado. Isso ganha tempo. Então, veja só, nós estamos falando de comparar judicial com extra. Agora eu estou te falando uma dica, te falando uma coisa, Fran, de ganhar tempo do extra em relação a outro extra. Então, se dois procedimentos saírem correndo juntos, eu posso, com esse truque, que eu prefiro chamar de dica, truque parece que é uma gambiarra, uma coisa errada, você ganhar tempo. Porque enquanto o outro para 2 vezes na corrida, vai parar 2 vezes no box para trocar pneu, você para uma só. Olha a diferença. E o nosso provimento estadual aqui, ele ainda deu na hora de passar o provimento 65 para o estadual, ele ainda deu uma estendida um pouquinho maior nos prazos. Deu praticamente assim 15, depois mais 15, depois, sabe? Alongou um pouquinho mais. Então, assim, realmente os prazos, às vezes, se forem, igual você falou, se a gente conseguisse utilizar de forma junto, mas, né? O advogado, na hora de elaborar esse edital, na hora de peticionar para o registrador, tem que ser esperto e utilizar a seu favor os provimentos. E mostrar isso, né? Falar, olha, não há nenhum problema de você juntar os dois e fazer um só. Inclusive, o próprio provimento, ele fala, né? Lá no rol, no inicial do provimento, ele fala que é menos custos, mais celeridade. Então, você utiliza os próprios princípios que constam no provimento a seu favor, né? Eu quero o princípio da celeridade, para não custear mais a minha parte, e eu quero utilizar esse edital com esse edital. Seria muito legal. E por falar em custo, eu posso dizer aí que temos um quarto diferencial. Estava em 3-0, né, para o extra? Tá. O quarto, é possível, não sei se no judicial aí de algum lugar, eu posso não estar tão atualizado com as coisas judiciais, já que saí da justiça tem quase 5 anos, né, do judiciário. Mas normalmente o que acontece? Quando você publica um edital no judiciário, vai para um jornal de grande circulação, cujo anúncio é cobrado.
No caso do extrajudicial, isso pode variar de estado para estado, mas felizmente no Paraná existe, a publicação é feita de forma eletrônica no Diário Oficial do Judiciário, sem custo. Aqui não paga nada. Aqui paga um pouquinho menor. Bom, mas já é uma economia. Então, olha outra vantagem. Então, uma desvantagem, se alguém me forçasse a dizer, infelizmente, no extrajudicial você tem que fazer a ata, que não é necessária no judicial. Mas, amigo, então o jogo virou 4-1. Não, mas eu sempre gosto de demonstrar, doutor Germano, que o custo-benefício prazo, se eu posso ter uso capião em 180 dias, em casos de 90 dias, em um ano, para que eu vou utilizar o uso capião em 5 anos no judiciário, que eu vou gastar mais? Por mais que eu não vou ter uma ata notarial, o tempo de demora, quando eu falo assim, quando a gente aplica, o tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. E aí? Então, assim, realmente, agora estamos com 5, hein? 5-0. 5-0. Então, eu acho que essa utilização, ela é dessa forma praticamente gratuita, que é gratuita digital, ela fica muito rápida. Então, utilize aí a dica. Se a dica é um bônus, hein, que não está em provimento nenhum, não está em lei nenhuma, é a experiência prática de usar o mesmo edital para um edital só para fazer as vezes do 11 e do 16. Tem que anotar isso aí como dica de ouro. Aqui, doutor Germano, no artigo 12, que fala assim, né, que a gente tem que utilizar, né, uma escritura de declaratória de únicos herdeiros, e o artigo 12 ele fala que quando for assinado, né, o memorial à planta, se tem uns herdeiros que eles se declaram como únicos herdeiros e eles assinam a planta, eles, através de como que prova esses únicos herdeiros? Através da escritura declaratória. Mas já teve meu caso aqui, onde eu consegui, como eu dispensei o memorial e a planta, não tinha como pegar a escritura declaratória desses únicos herdeiros, até porque também não sabia onde estavam esses herdeiros. Então, assim, foi um procedimento onde eu consegui juntar a certidão de óbito, demonstrar com editais, com publicações que eu não tinha ciência de quantos herdeiros tinha, mas eu tinha o nome dos herdeiros que estavam declarados no registro civil e que eu queria citá-los, notificá-los pelo aquele nome, pelos endereços que eu tinha, e eu consegui, mesmo não tendo a escritura declaratória de união. Então, assim, por isso que eu tô falando, uma boa diligência, juntando as provas cabíveis, demonstrando para o registrador que, na verdade, é o juiz do caso, né? Ele é o juiz extrajudicial do caso, ele vai dando o direcionamento para o advogado para concluir pelo final do procedimento, né? Por isso que eu te dei a dica, que também não está em lugar nenhum, da história de você ilustrar com imagens, com fotografias. O que você ouviu, aquele olho no olho, ou no caso de filmado, olho na tela, isso gera efeitos. É como se eu fizesse igual uma bebida, mas assim, faz uma coisa química no cérebro de quem está analisando aquela prova. E a pessoa vai ter uma influência daquilo. É igual uma diligência. Não que o registrador vai mudar, mas sempre, ou superar tudo. Mas se vai lá, o senhorzinho, de boa fé, explica toda a história, não sei o que lá, olha, de 5 itens da diligência já cai para umas 3. O registrador fala, bom, então esse daqui não é bem assim, aquele não sei o que lá. Você não viu isso acontecer nesses 15 anos? Com certeza, vi sim. Muita coisa então, assim que realmente... Porque você gera um pouco de empatia. O que é empatia? Você se vê na situação daquela pessoa. Então, quando aquela pessoa vem te olhando no olho, na tela gravada, não, é isso, você fala, pô, se eu tivesse lá, tal. Então, influi. Tá? Sim. É complicado. A gente pega caso aqui, caso de pessoas que estão brigando. Eu tenho um caso assim, de umas partes, que estão brigando judicialmente há mais de 25 anos por um título aquisitivo, onde não existe mais a parte. Então, nessa hora eu dou um pause em você e falo para quem está nos ouvindo. Porque essa altura, com esse 5-0 de goleada, que já virou 6, já virou 7 com as dicas que foram dadas, deve ter gente arrependida de ter entrado na justiça. Então, filho, saiba que você tem uma segunda chance.
você pode pedir a suspensão desse desnecessário processo, lamentável, diria eu, né? No sentido, não é para desmerecer a justiça, é porque ela está lá para cuidar do que ela tem que cuidar. E se isso não precisa ir lá, é lamentável nesse sentido, não deveria existir esse processo. Peça a suspensão, peça a desistência, vai aproveitar todas as provas produzidas dentro desse processo. Não vou responder, mas vou lançar uma pergunta. Nesse caso, ainda precisaria da ata notarial ou toda essa provaiada emprestada de lá poderia supri-la? Fica no ar, né? Então vejam, mas é uma coisa para se pensar, dá até para argumentar que sim. Mas veja, entre no extrajudicial, você vai pegar um atalho. O que você faz quando você entra numa estrada, teve um acidente e está interrompido? Você vai esperar o dia seguinte chegar o guincho, o SAMU tirar as vítimas, não sei o que lá? Ou você vai voltar, vai fazer um desvio que você conhece, vai passar pelo carreador, pela fazenda do não sei quem, pela cidade do outro lado e vai chegar no seu destino? O que eu estou te apresentando é esse desvio, só que não é um desvio que vai exigir toda essa aventura de você vai dar uma volta. É desvio atalho, amigo. Porque você sai da estrada interrompida, esburacada, tumultuada, pedagiada e vai chegar, ó, direto no seu objetivo. Eu acho que não dá para falar mais nada, né? Estamos chegando perto de 1 hora, o que eu vou dizer mais? Com certeza. Eu acho que essa live ela foi muito proveitosa, porque assim, existe, quando você é advogado e as pessoas te procuram para resolver um problema, você tem que demonstrar para ele que você tem segurança também de agilizar, de utilizar, né, a celeridade processual a favor do cliente. E se você tem um instrumento no extrajudicial que te dá essa oportunidade, por que não estudar e se aprofundar para aplicar para o seu cliente que está pedindo isso, que está solicitando isso? Então, realmente é uma via, a extrajudicial ela tem dado a oportunidade de resolução de conflito em um prazo, assim, perto do judiciário, um prazo maravilhoso. Tem casos, assim, de 180 dias, de 90 dias, a solução ali comprovada com justo título, demonstrada para o cliente. Depois você precisa até dar uma postada para nós, de um requerimento protocolado e a decisão tomada, e coloca lá, X dias, e mostra esse depoimento documental para a gente 1 hora. Agora, temos que falar uma coisa que eu não queria dizer, mas nem todos estão, aliás, eu diria que uma boa parte não está preparada e uma boa parte não está capacitada. A preparação e a capacitação vêm do estudo. Os principais pontos foram tratados hoje aqui em menos de 60 minutos. Claro que há outros aspectos, mas a pessoa precisa estudar. Estudar não é... Há obras, há livros dedicados só ao uso capião extrajudicial. Temos um registrador do Paraná, professor muito capacitado. Transmito aqui meu abraço para ele. É o Nobre, a gente chama ele de Nobre, José Nobre. Eu gosto desse daqui que eu tenho, mas ele não fala só da uso capião, ele fala de vários atos. Ele tem um livro, eu não estou com ele aqui agora, não estou, mas ele tem um livro só disso. Dá uma estudada, quando não, estude esse provimento, faça cursos e estude, porque isso faz toda a diferença e você vai bombar. E o cliente satisfeito, ele quer contar vantagem para outro. Então ele fala, olha... Eu fiz o meu processo lá com o doutor fulano, no cartório XYZ, fiz isso em 90 dias, não sei o que lá. Como é que tá aquele seu, hein, fulano? Ele sabe que está lá emperrado não sei aonde, mas ele fala só para cutucar. Então, aproveite essas oportunidades, aproveite esses nichos, aproveite esse ensinamento que está sendo feito, estude e faça a diferença. E, inclusive, vamos falar o português claro, você vai ganhar mais dinheiro. Inclusive. Pior que é verdade. Doutor, eu quero te agradecer por me dar a oportunidade da gente conversar, de fazer em live. O pessoal da Arroba registrou. A live vai ficar gravada lá no Instagram do Dr. Germano. Sigam o doutor. O doutor ele tá com uma proposta de O Registrador Ensina. Ele tá uma página no Instagram dele. Agora ele tem uma página nesse sentido. Gostaria que quem não me segue ainda fizesse essa gentileza, né? É o único pagamento que eu estou cobrando pelas dicas de hoje. Isso mesmo. Então, se você não segue, vai lá, segue ele. Inclusive, manda lá um foguinho para todas as pessoas os advogados que pretendem seguir essa área do extrajudicial para seguir o Dr. Germano, para poder também ter essas dicas práticas
todos os dias ali, porque ele posta vários vídeos, várias mensagens nesse sentido que eu mesmo acompanho. Esses dias eu vi ele postando de uma pessoa, chamada de advogada que fez estágio na sua serventia. Quem dera eu, mesmo que eu já tenha passado 15 anos, né, numa serventia, eu adoro ir em outras serventias, ouvir, saber como cada um trabalha para cada dia mais, enriquecendo a minha advocacia, o meu trabalho no extrajudicial. Então, quem dera se fosse perto, que até eu ia fazer estágio aí. Tá certo, mas vamos trocando de ideias, o ambiente virtual permite esse aprendizado, mesmo sem um estágio aí presencial. Bom, eu acho que a gente então pode encerrar a live agradecendo muito as pessoas que nos prestigiaram com a sua audiência. Tem aqui a Delane, que acabou de dizer, olha, também acompanho e são excelentes. Então, ela não deixou você mentir sozinha, falou que o conteúdo da página é bom. Então, eu convido vocês para conhecerem. Eu acho que a amostra que foi dada aqui, ela é significativa e expressiva. Tá bom? Muito obrigado a todos.